Isso não é um conto infantil. É um aviso antigo, passado de boca em boca quando livros ainda não existiam. Em um tempo em que florestas não eram mágicas, mas lugares onde pessoas desapareciam. Quando chamavam certos homens de lobos, não por fantasia, mas por medo. Esta história não foi criada para entreter crianças. Foi criada para que elas sobrevivessem. Se ouvir até o fim, você vai entender por que Chapeuzinho Vermelho nunca deveria ter sido suavizada. Ela não vivia em um mundo mágico. Vivia na Europa rural, entre os séculos XIV e XVII. Um tempo de fome, estradas lamacentas, aldeias isoladas e florestas que engoliam pessoas. Naquele mundo, crianças desapareciam, mulheres sumiam no caminho entre uma casa e outra, e quase nunca havia corpos. A floresta não era encantada, era território sem lei. O lobo não era um animal, era um apelido. Homens conhecidos por vagar entre vilas, dormir nas margens das estradas, oferecer ajuda demais, fazer perguntas demais. Eles eram chamados de lobisomens, não por magia, mas porque surgiam do nada, imitavam comportamento humano normal e atacavam quando ninguém via. Relatos orais descrevem esses homens como educados demais, calmos demais e bons com crianças. A palavra lobisomem significava algo simples e aterrador. Um homem que se esconde atrás de uma máscara social até poder caçar a menina. Chapeuzinho não era inocência, era vulnerabilidade. Filha de camponeses, enviada sozinha por um caminho perigoso, porque ninguém tinha escolha. A avó morava isolada, como muitas viúvas e idosas da época. Alvos fáceis. O capuz vermelho não era enfeite. O vermelho simbolizava algo que as vilas entendiam muito bem. A menina havia sangrado pela primeira vez. Aquilo era um marcador social, um aviso silencioso de que ela deixara de ser criança aos olhos do mundo e passara a ser observada. A versão oral mais antiga, antes dos livros, antes dos irmãos Grimm, antes da moral suavizada. Nessa versão, não havia caçador, não havia resgate, não havia final feliz. O lobo chegava primeiro à casa da avó, entrava sem arrombar, falava com calma. A avó morria ali, sem luta, sem testemunhas. Partes do corpo eram cozidas, não como ritual mágico, mas como humilhação final, um ato de poder absoluto. Quando a menina chegava, cansada, faminta e assustada, ela comia, sem saber. A cena da cama, o verdadeiro horror. Nada ali é infantil. Quando o Chapeuzinho entra no quarto, ela sente que algo está errado, mas entra mesmo assim. Por quê? Porque crianças foram ensinadas, por séculos, a respeitar adultos, não questionar, não correr, não gritar. Na cama, ela começa a reconhecer o erro. Olhos grandes que observam demais, mãos grandes que se aproximam devagar, dentes grandes que não sorriem. Esse não é um jogo de palavras. É o relato psicológico de uma criança, percebendo tarde demais que a pessoa à sua frente não é quem diz ser. O lobo não força, não corre, não grita, ele espera. Na versão original, ela é devorada, violada, literalmente ou simbolicamente, dependendo da versão contada. E a floresta fica em silêncio, nenhuma vila se mobiliza, nenhum corpo é encontrado, nenhum nome é lembrado por muito tempo, porque aquilo já tinha acontecido antes, e aconteceria de novo. A mentira moderna. Séculos depois, alguém decide que isso é pesado demais. Cria um caçador, cria um resgate, cria um final seguro, mas o aviso original foi amputado. Chapeuzinho Vermelho não nasceu para entreter crianças, nasceu para alertar meninas. A mensagem real aqui sobreviveu. Não confie em estranhos, não se afaste do caminho, não aceite conversa demais, porque o verdadeiro monstro não rosna, não corre, não parece perigoso. Ele fala baixo, ele espera, ele é educado, e por isso que ninguém desconfia dele. Com o tempo, colocaram um caçador, deram um final feliz. Disseram que era só imaginação, mas os lobos nunca desapareceram. Eles só aprenderam a falar melhor. Hoje, a floresta não é feita de árvores. É feita de caminhos seguros demais, vozes educadas demais e confiança oferecida rápido demais. Chapeuzinho Vermelho não era um conto. Era um aviso deixado por quem viu, por quem escapou ou por quem chegou tarde demais. Porque histórias assim não nascem da fantasia, nascem do medo real. E avisos assim só existem porque alguém sobreviveu para contar. E a pergunta que fica é: quantos chapeuzinhos ainda precisam morrer para que a lei realmente mude?